esse espaço de falar sobre cultura, né, com propriedade, e essa é uma questão que a gente vai tratar em segundo, né, vai ser a nossa segunda questão, mas a primeira é o que traz você hoje a esse espaço de pré-candidato a vereador, o que te faz lançar o seu nome como pré-candidato a vereador aqui em Candeias? Joey, primeiro que meu áudio tá ruim, olha aí, Tá bom. tá bom? Pronto. Agradecer a todos que estão aqui conosco nessa live mais uma vez. A candidatura, respondendo ao querido Luca, ela não é coletiva, mas ela se dá de forma muito participativa. Então, nós somos hoje um núcleo com 10 pessoas. Essas 10 pessoas estão engajadas, gerindo, refletindo tudo o que é feito. O card que é publicizado, o texto que é escrito e publicizado, as respostas, as pautas que a gente está propondo para cada live, a escolha dos nomes que vão fazer parte de cada live. Então, é uma equipe que está junta. Eu tenho nessa equipe professor de língua portuguesa, eu tenho nessa equipe, eu tenho um babalorixá, eu tenho um professor de história, 2 professores de história, artista da dança, eu tenho você, Preto Joey, sabe? Então, assim, eu tenho um professor Tem de mestre de dança, capoeira. mestre de capoeira, ou seja, é um grupo muito, muito potente que está pensando o que é essa pré-candidatura de Jean Souza. E é muito, a resposta, Joey, ela é muito pragmática, viu? Me perguntaram se eu tinha know-how para ser pré-candidato a vereador em Candeias. E eu falei a pergunta, né? A palavra na sua etimologia em inglês, ela me incomodou e eu propus que a pessoa que me perguntou trocasse know-how por representatividade, por caráter, por respeito político, por ampliação de espaços, porque esses são os lugares que eu sei que eu represento e que eu milito. Também pedi que refletissem a luta coletiva. Então, assim, esse é o motivo que coloca Jean Souza como pré-candidato. Então, assim, não é, a questão não é know-how, a questão é o que Jean Souza, artista, professor, pode contribuir em sala, pode contribuir dentro da gestão municipal. Não é em sala de aula, porque não deixa de ser uma sala de aula. Ora, quando a minha equipe se reúne para apresentar um card explicando o que é a função de um vereador, nós estamos promovendo educação ante a um contexto. Abaixa um pouco o seu volume, né? Que a coisa esquenta, viu? E aí, tá bom? Sou eu, Jean. Acho que Então, tá assim, retornando. pronto. Ante a um contexto de políticas muito que não levam nada para a comunidade, não levam desenvolvimento para a comunidade. Eu ouvi de um cânone aqui, minha diretora, obrigado, um cânone aqui do município de Candeias que disse que há muitos anos a Câmara Legislativa de Candeias não opera algo que seja reflexivo e que seja algo construtivo para o município. Ora, uma pessoa que já foi vereador, ela me dá essa notícia me pedindo que reflita. Então, eu quero estar nesse lugar porque eu sei que eu posso trazer outras formas de reflexão naquele lugar legislativo. E aí, Joey, eu pergunto a você, pergunto ao meu amigo Rosa Morena, que está aqui, minha amiga Rosa Morena, mas também ao meu amigo Crisângelo, eu pergunto, professora Nil, todos que estão aqui, é, a pergunta é, como poderemos continuar é para que você que está nos assistindo leve para outras pessoas que Jean Souza está propondo uma continuidade que seja reflexiva, que seja política, que seja aberta e que chegue no outro. Talvez seja o primeiro momento, a primeira vez que a Câmara Municipal de Candeias tenha
tenha dentro da sua casa legislativa um artista, entende? Um artista que consegue operar, que consegue visualizar, que consegue ampliar as formas de visualizar as práticas artísticas, as políticas culturais do município de Candeias. Então vamos lá. Produzir cultura em Candeias, né? Tem os seus percalços, né? Começa do que se entende por cultura aqui. E a gente parte de um entendimento muito equivocado, onde a cultura ela está muito ligada apenas ao entretenimento, né? E aí a gente, quando começou a falar, a propor essa campanha, essa pré-campanha, né? Até então pré-campanha, a gente começou a perguntar, mas e aí? A bandeira de Jean é a cultura, é a educação, mas como a gente apresenta a cultura como sendo uma bandeira legítima e necessária de ser discutida? E aí a gente esbarra em uma coisa que é o entendimento do que é cultura aqui no município, né? Esse entendimento de cultura, para quem faz é um, mas às vezes para quem está lá no processo do legislativo é outro. E a gente parte do entendimento que a cultura, ela é um direito essencial, assim como o direito à vida, assim como o direito à água potável, assim como o direito a refeições, né? Que é o direito à dignidade, né? A cultura é um bem fundamental para o ser humano. Então, quando a gente entende que cultura ela produz economia, quando a gente entende que cultura ela produz turismo, quando a gente entende que a cultura ela produz bem-estar e que a cultura ela não é só o entretenimento. Ela pode sim ser entretenimento, mas a cultura também é expressão de identidade, a cultura ela é expressão e ela é dignidade de um povo. Então, um povo que não tem acesso a bens e espaços culturais é um povo com sua dignidade ferida. Então, assim, a gente passa a vir para o ponto de que você é professor, eu também pleiteio ser professor, eu comecei a cursar letras, né, licenciatura, mas hoje sou jornalista, mas assim, a gente se vê nesse espaço de precisar educar, de falar, olha, a cultura ela é essencial, o espaço da cultura na sociedade é esse aqui. A cultura ela não é o menorzinho ali, depois que vem isso e aquilo outro, não. A cultura, ela tem o seu espaço e quem vive de cultura, quem põe comida na mesa de cultura, de produção cultural, quem é do circo, né? Quem é artista da música, quem é produtor musical, como o meu mano Sérgio do Estúdio Trevo que está aqui. Então, assim, a cultura, sim, ela precisa de ciclos, a cultura precisa ser descentralizada, a cultura ela precisa promover movimento na cidade, né? As pessoas pensam muito, por exemplo, a cultura ela está em tudo. Quer ver? Vou trazer um exemplo. As pessoas querem debater segurança pública como sendo armamento, municiamento, como sendo compras de equipamentos, mas a partir do momento que você tem uma cidade que tem oferta de bens culturais à noite, e essa população pode circular à noite com tranquilidade, e essa cidade tem vida à noite, logicamente que a população vai à rua, a população põe a cara. Mas quando você não tem essa oferta, a população se retrai, ela fica em casa. Então as ruas ficam mais vazias, elas ficam muito mais propícias para ser ambiente de crimes e de atividades ilícitas. Eu trago, por exemplo, a economia, né? Candeias é um celeiro cultural. Candeias é terra do arrocha, né? Candeias é terra do cordel, Candeias é terra da poesia. Agora na nova biblioteca, a professora Dalila Batista, que tá linda, coisa de outro mundo, que é o que Candeias merece, né? A gente tem um espaço que é de autores candeenses. Então a gente tem escritores, a gente tem teses, a gente vai ter também teses e monografias desses pensadores, dessas pessoas que produzem conhecimento em Candeias. E isso tudo é cultura, gente. Cultura é a nossa identidade, é o que nos veste. E aí eu faço essa fala aqui, né, para situar o que é esse momento que a gente vive de lançar essa pré-candidatura e ter também que situar qual a importância da cultura no meio social e mostrar que cultura
É sim indispensável que cultura gera economia, que cultura gera dignidade, que cultura gera segurança pública, que cultura gera saúde, porque quem vai ao teatro, quem tem uma biblioteca bonita para ler, com espaço de jardim café que nem a gente tem agora, com elevador acessível, cultura é acessibilidade, cultura é isonomia, né, que traz igualdade. A partir do momento que você tem um bem cultural que é acessível, você iguala a pessoa que é portadora de necessidade especial ao outro. Entende? Então, cultura ela perpassa por diversas áreas da nossa vida. Então, a gente precisa também situar o que é cultura para a gente poder dizer. E aí, Jean, quais são os pilares, quais são as bandeiras dessa sua pré-candidatura?